Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil. Estamos aqui diretamente do Fox Concursos, às 20 horas e 3 minutos para todo o Brasil, ao vivo, para o Clube da Aprovação, para falar hoje sobre um tema que está girando bastante na mídia e que vai fazer toda a diferença para você entender o que se passa na região conhecida como Oriente Médio e o que acontece agora envolvendo a Jihad Islâmica, Hamas, Israel e tudo mais. Lembrando que é um assunto de grande preferência das bancas organizadoras. A própria Sebrasp já cobrou este tema relacionado ao Oriente Médio como redação, um tema de redação lá na prova de agente da Polícia Federal de 2014. É um tema recorrente e com muita importância e impacto global. Eu sou Júlio Reiser e nós vamos fazer uma viagem agora. Vamos viajar por alguns minutos, por alguns instantes neste tema. E eu tenho certeza que depois dessa live você vai entender esse assunto como você nunca entendeu até hoje. Você vai compreender esse assunto de um jeito que você nunca compreendeu até hoje. Então, caneta na mão, papel para poder fazer as anotações. Vou fazer um quadro sensacional aqui e eu quero todo mundo acompanhando, tá? E em primeiríssima mão, o Fox Concursos, eu já quero avisar vocês aí, né, que nós estamos numa peleia, num dilema, nós estamos aí numa queda de braço. Deixa eu explicar. Ontem, né, nós temos aí um decreto lá de Curitiba, capital do Paraná, suspendendo quaisquer tipos de aglomerações por causa da bandeira laranja do Covid na cidade de Curitiba. Logo, a prova que aconteceria, né, a prova da Polícia Federal, que acontece domingo agora, teoricamente estava suspensa. Mas a Sebrasp informou que a prova vai acontecer. O decreto entrou em vigor hoje, né, lá na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, mas a Sebrasp diz que a prova vai continuar e inclusive ratificou os locais de prova já divulgados na internet. Por isso nós estamos na expectativa, não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que a Guarda Municipal vai lá e interfira, pode ser que a Polícia Militar, a mando do governador, proíba a entrada, eu não sei o que vai acontecer ao certo, mas o fato é, o decreto entrou em vigor hoje, ok? O decreto na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Nós temos provas da Polícia Federal que serão realizadas na cidade de Curitiba, bem como em todas as outras capitais, mais o Distrito Federal. Porém, nós temos o quê? Nós temos a Sebrasp reafirmando que a prova vai acontecer e que os locais de prova estão mantidos. Inclusive, a divulgação foi ratificada pela Sebrasp. Por isso, aguarde e acompanhe o Fox Concursos aqui para ficar por dentro, porque nós vamos trazer a notícia em primeiríssima mão para você. Nós vamos informar você que vai fazer a prova da Polícia Federal. Inclusive, eu quero já que a galera que vai fazer a Polícia Federal coloca aí no chat do YouTube, interaja com a gente no chat do YouTube e nossa aula vai funcionar assim. Eu vou expor o assunto, tá? Vou expor o assunto e aí você pode ir colocando as perguntas, depois eu vou ler as perguntas, mas eu não vou ficar lendo toda hora. Mas você vai poder fazer as suas perguntas também. Deixa eu aproveitar aqui e pedir para você seguir, ó, lá no Instagram, @FocusConcursos, tá? Segue a gente lá no Instagram, segue @FocusConcursos para ficar por dentro das novidades no mundo dos concursos. E vamos ver aqui a galera que está interagindo com a gente. Um forte abraço pro Clinton, pro Daniel Lima, Laser Mil, um forte abraço. Duda, boa noite, Duda! Boa noite para você. Thaís Anjos, boa noite. Prof. Ivanildo, olha só o Prof. Ivanildo. Ô, Ivanildo, é você, Ivanildo? Ivanildo, você tá brincando? Ô, rapaz, quanto tempo! Prof. Ivanildo, vamos ver se é o Ivanildo, o meu conhecido, meu amigo, que eu tive o orgulho de conhecer aí. Prof. Ivanildo, um forte abraço para você, meu querido. Robson Nascimento Moreira, boa noite. Eli Souza, boa noite. Igor, boa noite. Cirlei Sula, boa noite para você. Adriana, boa noite para você também. Rive Concurso, boa noite. Oh, sensacional, que legal. Oxa vida, que bom, fico feliz. Fox Concurso também interagindo com a gente. Boa noite, Fox Concurso. Valeu, Ivanildo. Oh, obrigado mesmo pela presença. Pô, cara, saudade de você. É uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci nessa minha jornada. Muito, muito sensacional. Foi show de bola. Valeu, Alagoas na área. Show de bola. É nóis. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Galera, vamos começar? Vamos começar? Já deixou seu like? Já deixou aí a sua interação? Então vamos começar. Pamela Bacari, boa noite para você também, Pamela. Boa noite para você. Olha só, galera, presta bastante atenção, tá? Quando nós falamos de Oriente Médio, tá? Nós temos que considerar o Oriente Médio sob uma perspectiva histórica e geopolítica, tá? Oriente Médio não é um continente.
Oriente Médio não é um país. Oriente Médio é uma região, tá? É uma região que está localizada basicamente entre 3 continentes, tá? Entre 3 continentes. É uma região entre, tá? É uma região entre, aqui 3 continentes. Nós temos aqui a Ásia, né? Ela fica entre a Ásia, entre a África e aí pega um pedacinho lá da Europa, um pedacinho da Europa. Então essa é a região conhecida como Oriente Médio, beleza? Muito bem, e essa região conhecida como Oriente Médio, ela é palco de conflitos históricos, tá? É uma região com muitos conflitos, marcada por conflitos históricos, conflitos antigos. Por quê? Porque nessa região nós temos aí regiões férteis, mas não são muitas regiões férteis. Basicamente as regiões férteis se concentram à margem dos grandes rios, como o rio Nilo e o rio Jordão, o rio Tigre, o rio Eufrates. Então essa região ela é chamada de Oriente Médio, porque ela está entre lá o Oriente, né, o Extremo Oriente, que seria a China, Japão, como a gente conhece, o Oriente Próximo, como é assim chamado, né, seria ali a região norte da África, e essa região entre os dois fica chamada de Oriente Médio. Mas não é um continente, ela é uma região que fica entre a Ásia, a África e a Europa, tá certo? Então essa região é palco de disputas históricas, tá? Disputas históricas, inicialmente por questões de terra, tá? Essas disputas históricas, elas estão relacionadas a 3 fatores, beleza? Questão de terras, tá? Disputa por terras e zonas férteis, questão religiosa, tá? Terras, questão religiosa e também, mais recentemente, por causa do petróleo. Então toma cuidado para não falar que o conflito é recente, que o conflito começou por causa do petróleo, porque não, o conflito já é antigo pra caramba, e foi na região do Oriente Médio, que nós temos diversos povos, tá? Então você sabe que é uma região, e essa região é formada por diversos povos, ok? Diversos povos. Entre os povos que formam a região do Oriente Médio, nós temos aqui, por exemplo, os árabes, tá? Árabes é um povo, beleza? Não confunda, os árabes. Nós temos também, lá no Oriente Médio, nós temos, por exemplo, os afegãos, tá? Os afegãos, beleza? Que também são outros povos. Nós temos lá no Oriente Médio os chamados turcos, afegãos ou afegães, tá? Tanto faz. Nós temos também os chamados turcos. Nós temos lá no Oriente Médio os chamados, tá? Curdos. Nós temos no Oriente Médio também um povo, são os judeus. Beleza? Nós temos os judeus. Nós temos no Oriente Médio também os palestinos, beleza? Estes são alguns exemplos palestinos de povos do Oriente Médio. Nós temos também quem mais? Nós temos os persas, povos persas, lá do filme Os 300, exatamente. Então nós temos aí vários povos. O que são povos? Povos é um povo, né? Um conceito sociológico. São pessoas que apresentam uma identidade étnica, uma identidade cultural, uma identidade linguística, uma identidade sanguínea, um histórico em comum e tudo mais. Então estes são povos que habitam a região do Oriente Médio. Afegãos, deixa eu colocar aqui, afegãos ou afegães, né? Porque senão já aparece alguém falando que tá errado. Então olha só, estes povos que formam o Oriente Médio, estes povos que ocupam o Oriente Médio são povos distintos. E surgiu ao longo do tempo, algumas organizações, formações políticas. Então essa região foi palco de disputas históricas, ela foi dominada por vários povos ao longo da história, tá? Vários povos dominaram a região. Então nós temos aqui essa região fazendo parte de antigos impérios. Essa região, ela já foi dominada, tá? Essa região, ela já foi dominada por pessoas, por povos, como por exemplo, tá? Ela já foi dominada pelos hebreus, tá?
ela já foi dominada pelos persas, ok? Ela já foi dominada pelos caldeus, beleza? Pelos caldeus. Ela já foi dominada pelos assírios, tá? Pelos assírios. Ela já foi dominada pelos macedônios, tá? Pelos macedônios. Essa região já foi dominada pelos romanos. Essa região já foi dominada pelos árabes, beleza? Essa região já foi dominada pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos foram os últimos a dominarem essa região, tá? Os turcos otomanos dominaram a região até a Primeira Guerra Mundial. Então, até a Primeira Guerra Mundial, os turcos otomanos dominavam essa região. Mas ao longo da história, ela foi dominada por vários povos. É isso que eu quero que vocês entendam. Vários povos dominaram essa região. E vários povos compõem essa região. Professor, quer dizer que é uma confusão? Aham. Quer dizer que é uma zoeira? Aham. Quer dizer que, pô, lá eles não se acertam? Não. Quer dizer que é foguete, tiro e grito. E bomba e míssil. E escudo antimíssil. O domo. É isso aí mais ou menos. E aí, se já não bastasse, né, tragédia pouca é bobagem, aí para incrementar tudo isso ainda veio 3 religiões monoteístas. Mas antes de falar das religiões monoteístas, eu quero que vocês entendam o seguinte, estes povos, tá? Estes povos aqui, ó, estes povos, com o passar do tempo, eles acabaram se organizando em estados, tá? Estes povos, alguns deles acabaram se organizando em estados. Então, por exemplo, tá? Os árabes, olha aqui, ó, os árabes, eles se organizaram em diversos estados. Nós temos vários estados árabes, né? Então nós podemos aí, ó, colocar como estado árabe. Exemplo, Síria é um estado árabe, Líbano é um estado árabe, tá? Jordânia é um estado árabe, Jordânia. Iraque é um estado árabe, tá? Iraque, etc. Vários países, digamos assim, né? Vários países, vários estados. Muito bem. Então os árabes são o povo predominante na região e eles estão distribuídos em vários estados, vários países. Síria, Líbano, Jordânia, Iraque, Egito, tem que ter charme para dançar bonito. Essa mistura do Brasil com o Egito, tem que ter charme para dançar bonito. Então, são vários estados aqui que nós temos aí a formação ou então sendo aí habitados por árabes. Os afegãos ou afegães, tá? Eles formaram estado também. Qual é o estado? Esse é fácil. Afeganistão. Afeganistão. Beleza? Então, o Afeganistão não é formado por árabes. O Afeganistão é formado por afegães ou afegãos. É uma outra etnia, um outro povo, beleza? Então, cuidado com isso para você não confundir. Os turcos, tá? Os turcos fundaram também o estado. Qual que é o estado dos turcos? Até a Primeira Guerra Mundial era um império. Depois virou o quê? Você sabe, Turquia. Então, turco e árabe é a mesma coisa? Nope. Turco é turco, árabe é árabe. São coisas distintas. São etnias diferentes. Não confunda. Não confunda que dá briga. Beleza? Então, os turcos estão concentrados na Turquia. Os curdos, eles não têm estado, tá? Os curdos são sem estado, Então você tem um pouquinho de curdo na Síria, você tem um pouquinho de curdo no Iraque, você tem um pouquinho de curdo você tem na Turquia, beleza? Então os curdos, eles não têm estado, beleza? Eles são um povo que não tem estado. Os judeus têm um estado. Qual é o estado dos judeus? Israel. Israel, desde 14 de maio de 1948. Os palestinos, sem estado. Os palestinos também são sem estado, beleza? E eles moram onde? Eles moram em Israel. Os palestinos não têm estado e eles estão concentrados em 2 regiões intensamente, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que pertence ao Estado de Israel, tá? Então vou colocar aqui, ó, sem Estado, beleza? Concentrados em 2 lugares. Quais são os 2 lugares que eles estão concentrados? Eles estão concentrados aqui, ó,
na faixa de Gaza, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó. Os palestinos que não têm estado estão concentrados na faixa de Gaza, beleza? E também numa região chamada de Cisjordânia, Cisjordânia, beleza? Beleza? E estes dois lugares ficam aonde, professor? Tanto a faixa de Gaza como a Cisjordânia ficam no estado de Israel, beleza? Ficam no estado de Israel. Então você já imagina como é que vai dar a confusão. E os persas? Os persas estão concentrados no Irã, beleza? O Irã não é um país árabe, tá, meu filho? O Irã é um país persa, beleza? O Irã não é um país árabe. O Irã é um país persa. Nunca mais confunda isso na sua vida. Nunca mais confunda isso na sua vida. Então eu vou mostrar agora para você um mapa do Oriente Médio e daqui a pouco eu vou deixar você printar, tá? Mas antes, observa aí, ó. Aqui tá a região conhecida como Oriente Médio. Você tem uma parte do Egito, né? Olha só. Aí você tem aqui, ó, Jordânia, a Síria, Líbano, Israel, tá? Iraque. Os curdos que eu falei para vocês, eles estão mais ou menos aqui, ó. Eles ficam um pouquinho na Síria, tá aqui no Iraque, um pouquinho aqui, numa parte no Irã, na Turquia e um pouquinho na Armênia também. Esses são os curdos. Os palestinos estão aqui, ó, em Israel, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, onde estão os palestinos. Aqui, ó, Arábia Saudita, país árabe. Iêmen, país árabe. Omã, país árabe. Emirados Árabes Unidos, país árabe, tá? Iraque, país árabe. Irã, país persa. Afeganistão, país afegão. Turquia, país turco, tá certo? Entendendo? Então essa é a região conhecida como Oriente Médio. Até aqui, tá entendendo? Deixa eu ver como é que a galera tá. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo ou não estão compreendendo? Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a origem, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a origem do conflito mesmo. Eu estou contextualizando para você. Apesar de que você vai relembrar de algumas coisas que eu vou falar que você deve ter visto já, estudado no catecismo, alguma coisa assim, né? Porque a gente usa a parte histórica como referência, a gente usa o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que na Bíblia é chamado de Pentateuco. E se você pega o Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você pega os 39 livros do Velho Testamento e eles falam muito da história do povo de Israel e da sua passagem, da sua saída lá de Hebrom, da sua peregrinação, da sua fixação, depois da ida para o Egito, a permanência no Egito, depois o êxodo liderado por Moisés, o restabelecimento na chamada Terra Prometida ou Canaã, a formação do reino de Israel, a divisão do reino de Israel em 2 reinos, Israel no norte e Judá no sul, e as dominações por outros povos, né, pelos persas, pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, a dominação pelos macedônios, tudo isso é relatado. Então é muito interessante a gente conseguir entender esse vínculo, essa linha histórica. Então você tem que entender o seguinte, é que é uma região marcada por vários povos e eles se arrebentam no cacete. Resumindo é isso. São vários povos e eles se arrebentam no cacete por questões das mais variadas. E se já não bastasse tudo isso aqui, essa região do Oriente Médio também é berço de 3 grandes religiões. As 3 maiores religiões monoteístas do mundo tiveram a sua origem no Oriente Médio, tá? Quais são as 3 maiores religiões por ordem de aparecimento? Judaísmo, as 3 maiores religiões monoteístas, tá, gente? Judaísmo. Do judaísmo nós tivemos aí, né, a origem, o cristianismo, e também depois tivemos o islamismo, beleza? O islamismo, perfeito? Então aqui são as 3 maiores religiões monoteístas com origem no Oriente Médio.
Então nós temos, por exemplo, tá? O que acontece? Você tem lá países árabes que são de religião muçulmana. Islamismo ou religião muçulmana é a mesma coisa, tá? Islamismo ou religião muçulmana. Religião muçulmana, que é a mesma coisa. O seguidor do islamismo é o muçulmano. O muçulmano é servo de Alá. O seguidor do islamismo é o islamita. É a mesma coisa. Então agora você imagina, já estava confuso. O bagulho já estava louco. Agora ainda você coloca religiões. O judaísmo é concentrado basicamente em Israel, tá? Israel, o Estado de Israel, o judaísmo está ligado ao povo de Israel como parte da cultura deles mesmo. Sabe quando você diz assim? Talvez quem está assistindo já tenha dito isso, não sei se vocês já disseram. Alguém pergunta assim, qual que é a tua religião? Aí você fala assim, eu não sou praticante, mas eu sou católico, porque minha mãe é católica, e você meio que herdou isso, mas você não pratica, entende? Com o judaísmo é mais ou menos isso. Todo mundo que nasce em Israel, todo judeu, né, filho de israelense, a religião já é para ele, já existe ali, faz parte da cultura dele. Por exemplo, a gente tinha uma tradição no Brasil, que hoje, graças a Deus, tá acabando, que era aquela coisa de baile de debutante, não é? Pois bem, o judeu também tem isso. O judeu tem o bar mitzvah. O bar mitzvah faz parte da tradução, é da religião, mas também faz parte da tradição do povo. Você entende? O bar mitzvah. Você tem, por exemplo, a leitura, né? A leitura do Torá. Isso é feito por todos, por todas as famílias. Então não existe, dificilmente você vai ver alguém bater a sua porta e falar assim, oi, tudo bem, eu sou judeu, vim aqui pregar o Talmud para você, o Torá. Não existe. Não existe. Não acontece, porque eles se consideram como um povo eleito, um povo escolhido e tudo mais. Então o judaísmo está basicamente em Israel. O cristianismo. Bom, o cristianismo surgiu a partir de uma dissidência do judaísmo. Jesus era judeu, né? Judeu. Os primeiros discípulos eram judeus. E aí ele veio para trazer a mensagem de salvação aos judeus e, como diz a própria Bíblia, veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então ele mandou espalhar a mensagem, ide e levai o evangelho. Tanto que o Novo Testamento, ele é escrito com base na experiência dos primeiros apóstolos com Cristo e imediatamente aí após a morte de Cristo com outros escritores. Então você pega lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a partir de então você pega Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, as cartas paulinas, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, aí tem João, Judas e Apocalipse. Então os autores do Novo Testamento, entre eles, né, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Paulo, nós temos também João, que escreve lá em Ilha de Patmos o Apocalipse, enfim. Estes escritos fazem parte, eles integram a Bíblia Sagrada, mas eles não integram o livro ou os livros do judaísmo. Então o cristianismo, ele pegou uma herança judaica, acrescentou alguns pontos e a religião se expandiu. E aí o islamismo vem como terceira religião monoteísta. O islamismo vem. E aí você vem também com elementos tanto presentes no judaísmo como no cristianismo. Você tem livro sagrado no islamismo, que é o Corão ou Al-Corão. Você tem Jerusalém sendo uma cidade sagrada para as três religiões. Você tem figuras como Moisés, Abraão, próprio Jesus, são importantes, né, nessas três religiões. Só que aí, meu amigo, aí o bagulho começa a ficar tenso. Porque aí o pessoal começa a brigar em nome de Deus. Vocês já viram algo parecido? O pessoal brigar em nome de Deus? Hoje tem muito disso, né? Hoje tem muito disso. Muito. Hoje em dia Deus colocou assim muito representante aqui na Terra, porque Deus vai te queimar em nome do Senhor. Nossa, você vai arder no mármore do inferno. Gente do céu, o que tem de gente, deve ter um monte de gente com procuração divina. Entendeu? Procuração divina, porque é todo mundo apontando os dedos. Engraçado que Jesus disse assim: olha, um novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ao seu próximo, como a ti mesmo. O Jesus ele resumiu tudo nisso. Aí o povo não entendeu bem essa parte ainda. A parte do amar o próximo, o povo tem uma dificuldade de entender. Mas e se o próximo for vegano? Ah, mas e se o próximo for Corinthians, mano?
E se o próximo for não sei o quê? Ah, mas Deus vai te castigar, Deus vai te queimar, vai arder no mar do inferno, tá amarrado em nome do Senhor. Caramba, mano, é isso, todo mundo tem uma vizinha que é procuradora de Deus. Todo mundo tem uma vizinha, mas eu tenho certeza, todo mundo aqui tem uma vizinha que é procuradora de Deus. Se você não tem, é você a vizinha. Se você não tem, você é a vizinha que fica fazendo ali a seleção. Você é praticamente a juíza ali. Não, esse aqui tá queimando. Esse aqui vai pro inferno. Meu Deus, aquele lá, nossa senhora, aquele ali vai arder no mármore do capeta. Ai, ai, fazendo isso, Deus vai te punir. Olha, Deus vai... Ai, em nome de Jesus. Gente do céu. Engraçado que os franceses, antes de enforcar crianças na Bélgica, dominada pela França, faziam uma reunião religiosa. Faziam uma reunião religiosa. Vocês acreditam nisso, cara? Vocês acreditam nisso? Muito já foi feito, muita maldade já foi feita em nome da religião. Muita maldade. Então você imagina que tudo isso aqui é um barril de pólvora. Tudo isso aqui é um barril de pólvora prestes a explodir. É disputa por região, é disputa por área agrária, é disputa por terra, é disputa por petróleo, é disputa religiosa, é disputa de tudo que é lado. E isso acontece no Brasil hoje e você acha que lá é estranho. As pessoas hoje se confrontam, elas brigam defendendo a sua fé. Um defende a fé e diz que Deus condena aquilo, daí o outro diz que não, que Deus não condena aquilo, que Deus condena aquilo outro. E o outro diz que não, que aquilo condenado. Então a confusão já fica fácil para você entender. E claro, nós teríamos que fazer uma aula para cada uma dessas religiões. Os judeus, por exemplo, os judeus até hoje aguardam o Messiá, eles até hoje aguardam o libertador. Para eles, Jesus, que se intitula o Cristo, e Cristo significa Messias, Cristo significa o libertador, mas para os judeus Cristo não foi o Messias. Para os cristãos, sim. Por isso chamados de cristãos, porque o sobrenome de Jesus não era Cristo, tá? Cristo significa o Messias. Então Jesus se intitulava o Cristo. Os judeus não acreditam, então até hoje os judeus esperam o Messias. Os cristãos disseram, não, ele veio. Ele veio, cumpriu suas escrituras e morreu. E os muçulmanos? Os muçulmanos dizem assim, bom, os muçulmanos acreditam que veio, cumpriu a missão e tal, só que Maomé fechou o ciclo. Maomé fechou o ciclo da mensagem que foi iniciada por Moisés e pelos judeus, foi continuada por Jesus e pelos cristãos, e Maomé foi o último dos profetas. Por isso que a frase do Islã, há um só Deus, Alá, e o seu profeta é Maomé, significa que Maomé seria o encerramento de um ciclo que começou lá com Moisés e os judeus, depois veio por Cristo e os cristãos, e Maomé, então, seria o último nesse ciclo. Beleza? Então você entendeu? Você entendeu que é uma região marcada por com a presença de vários povos, beleza? Com a presença de vários povos, e que existe aí alguns estados, existem povos sem estado, e existe também as religiões. Eu vou dar um tempinho aí, ó, printa o quadro, que eu vou apagar ele, tá? Printa o quadro, eu vou apagar este quadro, então printa ele, printa o quadro, beleza? Que eu vou apagar este quadro, beleza? Eu vou apagar esse quadro, printa ele aí, printou? Todo mundo printou? Todo mundo printou? Beleza, porque eu vou apagar o quadro aí, tá bom? Vamos lá. Cássia Alves, oi Cássia, boa noite pra você. Tudo bem, Cássia? É muito inteligente. Obrigado, Cássia. Obrigado mesmo. A gente só vê nos outros aquilo que há em nós. Então, retribui que você também é muito inteligente. Cíntia Janine deu a risada aí. Provavelmente foi na parte da vizinha. Boa noite, Cíntia. Daniel Lima, vamos deixar aqui, vamos. Vanusa Simone, um forte abraço. Caliana Medeiros, os judeus creem que o Messias ainda virá. Isso, exatamente. Eles não acreditam no Novo Testamento. Exato, os judeus não acreditam. Perfeito. Marcelo Duarte, olha lá dos Estados Unidos. Newark, New Jay, USA. Hello, Marcelo Duarte. How are you, man? Eu só sei falar isso, não sei falar mais nada. Beleza? Leonardo Souza. Show, show, show. Um forte abraço pra você. Beleza? Briga de religião. Thaís, eu também acho. Briga de religião eu acho uma confusão. Mas o povo briga. O povo briga e briga muito. Briga muito, 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 muito. Vamos lá, olha só. Então, voltando agora. Então, você percebeu o seguinte, tá? Você percebeu que é uma coisa, né? Que existe aí uma coisa que é o povo. Outra coisa são as religiões.
Beleza? Muito bem. E da onde surgiu todo este conflito? Agora eu vou apagar aqui o quadro, beleza? Eu vou apagar aqui o quadro e nós vamos ver da onde surgiram estes conflitos. E tem uma pessoa. E para isso nós vamos voltar lá num passado histórico que você deve ter visto na sua catequese. Tanto que essa aula de hoje, quem quiser usar essa aula de hoje, pode até usar lá para conseguir umas horas de crédito na catequese, tá? Isso aqui, se você levar o certificado da aula de hoje aí, você consegue abater umas horas do catecismo lá. É brincadeira. Depois o povo vai querer certificado. Não tem não, tô zoando. Mas é que agora a gente vai entrar numa parte, tá? Que é uma parte histórica que a gente usa como referência a tradição. E essa tradição, ela é, entre outros, referida na Bíblia, tá? Como livro histórico. Eu não tô aqui pregando nada não, tá? Não tô pregando nada não. Eu tô trazendo para você algumas realidades com base histórica e você vai entender agora a origem dos conflitos. Então você percebe o seguinte, ó. Você percebe que essa região, tá? Que eu falei para você, ó, Oriente Médio, beleza? Oriente Médio, ela já foi ao longo da história chamada por vários nomes, principalmente esse lugar aqui, ó. Principalmente esse lugar onde hoje está o Estado de Israel, tá? Já foi chamado por vários nomes ao longo da história. Já foi chamado de Hebron, já foi chamado de Canaã, Terra Prometida, Terra Santa, já foi chamado de Sião, já foi chamado aí por vários nomes. Essa regiãozinha aqui, beleza? E tudo tem origem nessa regiãozinha aqui, às margens do Rio Jordão. Num passado muito, mas muito distante, beleza? Numa época ágrafa, onde nós não temos nem relatos, os relatos são posteriores. E tudo surge com um camarada, tudo tem origem com um camarada chamado de Abraão. Inicialmente chamado de Abrão, depois Deus mudou o nome para Abraão, beleza? Galera, agora deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu não vou entrar profundamente nas questões históricas religiosas, senão nós demoraríamos aqui muito tempo. Então o que eu quero que vocês entendam? Eu estou falando basicamente do aspecto histórico. Eu sei que tem gente que é vidrado nesse assunto, que é religioso, que já estudou a Bíblia. Eu também já li a Bíblia várias vezes, já estudei a Bíblia também, tá? Mas eu hoje estou falando assim, ó, sem religião alguma. Não tenho religião, acredito na bondade suprema de Deus, acredito na força poderosa do nosso Pai, acredito no ser superior, além de todos nós, acima de todos nós, mas não tenho religião. Eu só sigo a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E isso é a minha religião. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Beleza? Essa é a minha religião. Então eu não estou aqui falando de aspecto religioso. Então tem algumas coisas que eu vou encurtar aqui. Tem algumas coisas que eu vou abreviar. Tá? Eu só estou explicando para você não se preocupar, não falar assim, caramba, não é bem assim, tem um detalhe, tem uma coisa. Por isso que eu falei do nome. Eu sei, Abraão era Abrão, que depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Eu só estou encurtando. Esse cara aqui, Abraão, é descendente de um dos filhos de Noé, chamado Sem. Sem, né, é um dos ancestrais de Abraão. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, beleza? E a Sem gerou Taré, Taré gerou Abraão. Então, mais ou menos aqui, beleza? Então, Abraão é descendente de Sem. Então, mais ou menos eu vou colocar aqui, ó, uma linhagem rápida, só para você saber, beleza? Então tá lá, lembra do Noé? Lembra do Noé da Arca? Beleza, Noé. Tá? Um dos filhos de Noé, ele teve aqui Sem, beleza? Sem é o nome de um dos filhos. Cã é o nome de outro filho, beleza? Jafé é o nome de outro filho, beleza? Beleza, mas nós não vamos entrar nos méritos da questão agora. Nem vou falar do dilúvio também, né? Sem teve um filho chamado Taré, ou Terá. Taré, beleza? Ou Terá. E aí esse cara gerou um filho também, né? E aí vem Abraão na jogada. Eu já vou explicar por que eu estou fazendo essa árvore genealógica, que você vai entender. Muito bem, Abraão tinha uma esposa, Abraão era casado, e o nome da esposa de Abraão, como era o nome da esposa? Vou colocar isso aqui, aliança, tá? Ó, uma aliança, ó. Abraão era casado com uma distinta senhora chamada Sara. Sara era a esposa de Abraão, mas Abraão também tinha uma segunda mulher, uma escrava, depende. Se você pegar o Alcorão, era uma outra mulher, se você pegar a Bíblia, boa parte a Bíblia vai falar que era uma escrava, enfim. Mas tinha uma outra na jogada. Vamos resumir assim? Eu vou colocar esse aqui, ó. Não é bicondicional não, tá? É só para você entender. Que é chamado de Agar. Algumas traduções colocam sem o H, colocam só o A. Não tem problema, cara. Eu quero só que você entenda essa situação. E Abraão morava na região de Hebron.
Abraão morava na região de Hebrom. Abraão tinha terra pra caramba, às margens do Rio Jordão. Tinha terra pra caramba. Era um dos mais ricos proprietários. E a história conta que ele já estava em idade avançada e ele e Sara não tinham um filho. E de repente apareceu um anjo do Senhor e disse assim, ó Abraão, você vai ser pai de um grande povo. Você vai ser pai de uma grande nação. Falei, uai, mas Sara tá velha já. Eu acho que é com Agar que eu vou ter um filho. Abraão entendeu as mensagens lá meio diferente. E aí ele chamou Agar e falou, vem cá minha filha. Vamos fazer um negócio aí, vamos fazer uma criança aí. Que eu tenho que ser pai de um grande povo, tenho que ser pai de uma grande nação. E Abraão e Agar tiveram um filho chamado Ismael, beleza? Filho de Abraão com Agar. E aí eis que o anjo chegou, falou, Abraão, você entendeu errado, meu filho. Não era com Agar que você tinha que ter filho. Você tinha que ter filho com Sara. Abraão falou, uai, mas Sara já tá meio velha. Mas vai dar pra dar filho assim mesmo? Tá, é assim mesmo. Tá, então beleza. Sara, se prepara aí que o filho é contigo. Muito bem. E Abraão também teve um filho com Sara, beleza? Filho de Abraão com Sara foi chamado de Isaac, tá? Isaac. Então olha só que interessante. Um homem que era, né, na região do Oriente Médio, era o proprietário, era dono de terras na região do Oriente Médio, beleza? Tem o primeiro filho com a segunda esposa. E com a esposa oficial ele tem o filho que não era o primogênito. E aqui, meu amigo, ele causou a confusão que até hoje você pode observar. Então vamos lá, Abraão, vamos colocar aqui, ó, proprietário, era dono de terras no atual Oriente Médio, tá? Terras no atual Oriente Médio, mais rico proprietário, beleza? As terras dele ficavam nas margens do Rio Jordão, tá? Ele teve um filho com a sua segunda esposa, com a sua escrava, enfim, com uma outra mulher que não era a mulher oficial dele. Foi Ismael. Muito bem. Aí, um belo dia, Ismael era mais velho, ficava enticando o Isaac, ficava tirando o Isaac Paloc, e aí a Sara chegou indignada e falou, Abraão, é o seguinte, eu não aguento mais. O teu filho lá com a Agar fica zoando o nosso moleque, fica dando uns tapão na cabeça do moleque. Tudo bem que Abraão depois levou o filho pro sacrifício, não sacrificou, mas tudo bem, não, vamos brigar. Eu não aguento mais, Abraão, você toma jeito. Ou você se vira, fala com a Agar, dá um jeito, eu não quero mais essa mulher com esse piá aqui em casa. Abraão falou, e agora eu tô lascado. Aí, encurtando a história, porque eu não gosto de falar da vida dos outros, Abraão e Agar, Abraão chegou para Agar e falou assim, Agar, é o seguinte, você vai ter que dar uma saída aqui, mas eu não sou um cara ruim não, eu vou te dar uma pensão, mas uma pensão boa. Eu vou te dar uma pensão boa, tá? Abraão, então, chamou Agar e o seu pequeno Ismael e eles partiram de onde eles moravam nas margens do Jordão. Agar e Ismael partem, num êxodo também, existe um êxodo, a saída deles da tutela de Abraão, beleza? A saída deles da tutela de Abraão e eles foram para a região, peregrinaram, migração para a região da Arábia, beleza? Para a região da Arábia, beleza? Por isso que eles saíram das margens do Jordão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no mapa, mais ou menos para você olhar. Então, olha só, onde é que estava Agar, né, e Abraão, e estava todo mundo morando onde? Estava todo mundo morando mais ou menos aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui, estava todo mundo morando. Abraão falou assim, ó, Agar, não dá para ficar aqui, você... O Ismael, mas eu vou dar umas terras para vocês. Aonde? Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é para vocês. Pode vir para cá. Venha para cá. Pode vir para cá que isso aqui é o que eu vou dar para vocês de pensão. Beleza? Então Ismael, junto com Agar, partiram da região do Jordão e foram para a Arábia. Por isso que os descendentes de Ismael são chamados de árabes. Árabes, os descendentes de Ismael são chamados de árabes e ocuparam a Península Arábica. São descendentes de Abraão com Agar, Ismael, os árabes. Já Isaac, Sara e Abraão continuaram lá na mesma residência. Continuaram lá na região de Hebrom. Isaac, tá? Isaac vai ter os molequinhos lá, lembra? Jacó e Esaú. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, porque Jacó significava um mentiroso, e aí Deus mudou o nome dele para Israel, tá certo?
Muito bem. Então, ó, Abraão, Sara, Isaac, né, foi pai de Jacó e Esaú, é um livro muito bom da literatura brasileira, inclusive. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Aqui o que era uma PA virou uma PG, que estava aqui, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, era uma PA. Agora Israel teve 12 filhos, a razão aqui aumentou. Então agora você coloca uma PG de razão 12. Beleza? Coloca uma PG de razão 12. Então você imagina a regra seguida ao pé da letra. Eu crescer e multiplicar e você foi seguido ao pé da letra, meu velho. E esses 12 filhos depois virariam 12 tribos, tá? 12 tribos de Israel. E um desses filhos chamava-se Judá. Eram 12 tribos, né? Judá, Zebulon, Naftali, Manassés, enfim. Mas um deles chamava-se Judá, tá certo? Por isso que daqui descendem os judeus. Os judeus descendem de Abraão e Sara. Os árabes descendem de Abraão e Agar. E o que os filhos fazem pela herança do pai? Brigam. Por isso, a disputa histórica entre judeus e árabes, ela tem uma origem. Eles são meio-irmãos. O Hamas, que é o grupo revolucionário chamado de terrorista, concentrado na faixa de Gaza, que dispara foguetes contra Israel, está atirando contra o seu meio-irmão. Israel, que reage, está reagindo contra o seu meio-irmão. São filhos do mesmo pai, de mães diferentes. E aí olha que interessante, por que eu coloquei aqui o nome de Sem? Sabe por quê? Porque tanto árabe como judeu são povos semitas. O termo semita é disso aqui, ó. Por causa disso, povos semitas. Quando diz que Hitler perseguia os semitas, ou o antissemitismo vigorava, é judeu e árabe também. Por causa deste carinha aqui, ó, Sem, tanto judeu como árabe são povos semitas. Então você imagina, os árabes são irmãos mais velhos, não são? Os árabes são o irmão mais velho. E o que o irmão mais velho faz com o irmão mais novo? Ah, filho, não quer dar brecha, não. Então, quando a gente fala dos territórios no Oriente Médio, dos conflitos no Oriente Médio, a formação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, lá por Ben Gurion, nós falamos do irmão mais novo que chegou e quis o seu pedaço de terra. E os irmãos mais velhos não aceitaram. Então você imagina a confusão que existe. Mas o que eu queria resumir para você é a origem do conflito ou dos conflitos no Oriente Médio está aqui. Está aqui, com Abraão, que teve 2 filhos de mães diferentes. Claro, isso é usado para explicação, mas quando fala de judeus e árabes, eles são meio-irmãos. E sendo meio-irmãos, eles são bem distintos, como você talvez seja bem diferente de um eventual meio-irmão. Não ache que os conflitos no Oriente Médio são tão estranhos ou difíceis de entender, porque nós passamos pela mesma situação. Nós no Brasil somos um povo multiétnico que, sabe, às vezes quebra o pau, mano, quebra o pau por cada situação. A gente precisa, parece sempre de um horror, né, pra falar. Agora estão falando do MC Kevin. Ai, porque os amigos... Mano, o cara tava doidão. Para de falar que foi os amigos que influenciou. Agora estão culpando o quê? Estão culpando os amigos, estão culpando a outra mulher lá que foi lá fazer um berimbau lá, um negocinho lá no quarto. E o cara, mano, o cara tava doidão. O cara tava doidão, não era maluco, funkeiro, parané, vem cá, eu faço, eu aconteço, ficou com medo da mulher, foi e deu a cagada que deu. Agora as redes sociais estão lá, ai, porque, olha, cuide com as suas amizades. Que, filho, para! Ué, como assim cuide da sua... Quer dizer que se todo mundo tivesse, feito uma coisa, ele ia fazer também. Ah, para, gente. Aí você olha a briga de Facebook por causa de fé diferente. E aí um condenando o outro, um querendo matar o outro, um dizendo que Deus vai punir o outro dizendo que Deus vai punir não sei mais quem. Caramba, tá chato de viver em algumas coisas. Tá chato de viver em algumas coisas, cara. Eu mantenho as redes sociais porque é o vínculo que eu tenho com vocês. Inclusive, quem quiser me seguir no Instagram, tá aqui, ó. @JúlioReiser. Quem quiser me seguir lá no Instagram. Eu mantenho as redes sociais porque a gente trabalha com isso e é um vínculo com vocês. Mas tem horas que dá raiva. Tem horas que dá raiva, mano. Ou é briguinha daqui, é briguinha de lá, daí um pessoal defende uma coisa, o outro defende outra, o outro vai pra confusão, e aí o povo fica, agora tá essa onda aí, por causa dos amigos, cuidado com as suas amizades, cuidado com não sei quem, cuidado com não sei o que lá, cuidado com não sei o que, para! O cara que é culpado não tá tendo culpa, estão culpando todo mundo, menos o cara que dá doideira lá, resolveu virar o Batman.
Aí não entendeu? Ninguém fala nada. Aí você vai e se coloca uma coisa, eu sou a favor de tal situação. Mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque não sei o que lá. Daí aparece um monte. Pelo amor de Deus, vamos focar mais na nossa vida. Vamos focar mais nos nossos objetivos. Vamos focar mais nos nossos planos, nos nossos projetos. Vamos pregar o amor. Vamos pregar a fraternidade. Vamos pregar o amor ao próximo. Vamos amar e exercitar o amor ao próximo. Isso é muito importante. Resume tudo e fica só com amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Quando você fizer isso, você vai... aí brigou, Ivanildo. Não, o Ivanildo colocou biscoito ou bolacha. Não. Aí complicou, Ivanildo. Aí é guerra. Aí é guerra mesmo. Biscoito ou bolacha. Mas, cara, quando a gente parar de se preocupar com o resto, você vai ver que vai sobrar mais tempo para a sua vida, vai sobrar mais tempo para os seus estudos, vai sobrar mais tempo para a sua evolução, vai sobrar mais tempo para o seu crescimento, vai sobrar mais tempo para o seu amadurecimento. Para de dar razão ou dar ouvido para a vida dos outros. Tem pessoas que não querem saber como você está. As pessoas só querem saber o que está se passando na sua vida para dar gargalhada pelas suas costas. Então não conte para ninguém os seus planos, não conte para ninguém os seus projetos, não conte para ninguém os seus objetivos. Mantenha silêncio sobre aquilo que você deseja, mantenha silêncio sobre aquilo que faz parte da sua vida e eu tenho certeza que seus planos serão muito mais prósperos. E aí, o que vocês acham, galera? Todo mundo quer uma parte 2? Todo mundo quer uma parte 2 dessa aula? Então, quem quiser uma parte 2... vamos fazer o seguinte, manda um Insta lá pro Fox Concursos, manda uma mensagem, manda uma DM e diz o seguinte, aulão Oriente Médio, parte 2, aulão, né, Oriente Médio, beleza? Prof. Júlio, Prof. J. Reiser, parte 2, por favor, parte 2, por favor, beleza? Vamos colocar por favor para ficar bonitinho, manda uma DM lá. Porque realmente é um assunto pra gente conversar há muito tempo, cara. Passou o tempo que a gente nem viu. A viagem foi de um jeito que a gente nem viu. O Ivanildo falou certo, a essência da vida é o amor. Exatamente, cara, a essência da vida é o amor. Sem o amor a gente não é nada. Sem o amor a gente não é nada. Com o amor a gente é tudo, beleza? Com o amor a gente é tudo e sem amor a gente não é nada. Então, se você quer a parte 2 dessa aula, manda um Instagram, manda uma DM, manda uma mensagem pro Instagram do Fox Concursos. Assim que terminar essa aula, beleza? Já manda lá no Instagram e pede parte 2. Vamos infernar. Eu quero assim, vamos fazer o Instagram encher de gente. Beleza? Vai todo mundo mandar a mensagem pro Instagram do Fox Concurso só para ver o bagulho acontecer, beleza? Só para ver a galera falar aí e vamos incomodar, tá? Todo mundo pede lá a parte 2, que vai ser sensacional e eu vou ter muito prazer de falar com vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Segue lá, @JúlioReiser no Instagram, manda mensagem pro Fox Concurso pedindo a parte 2 desse aulão e para nós é muito bom estar aqui. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias do mundo dos concursos. Foi um prazer imenso. Quem quiser printar agora pode printar, beleza? Foi um prazer imenso falar com todos vocês. Foi um prazer imenso ficar com vocês neste momento, transmitir um pouquinho do que eu sei e, sobretudo, dividir esse sentimento muito gostoso, que é o sentimento de fraternidade e cordialidade. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.